Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos ao pão diário, o alimento que vem da parte do Senhor, que vem nos fortalecer, vem alegrar o nosso coração, vem encher de esperança, amém, irmão? Porque só Deus, com a sua bendita palavra, tem o poder para alegrar a nossa vida, alegrar a nossa alma, alegrar o espírito que nós possuímos, amém? Precisamos, irmão, precisamos ter um entendimento que dentro de nós há um espírito. Eu digo o Espírito de Deus e o nosso espírito. Esse nosso espírito ele precisa ser alimentado, irmãos, alimentado com a santa e gloriosa palavra de Deus, amém? A nossa alma ela é muito fácil porque ela está vendo, ela está aprendendo por osmose, não é verdade? E a nossa alma às vezes aprende coisas que não é agradável a Deus, não é verdade? Então é preciso que o espírito, o meu espírito, ele, através do entendimento da palavra de Deus, ele comece agora a combater aquelas coisas que a minha alma tem aprendido, tem entendido, que não está de acordo à vontade de Deus, e seja combatido de forma harmoniosa, amém? Para que assim nós possamos estar e continuar no caminho do Senhor, amém, irmãos? Por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre não seja negligente, amém? O tema é não seja negligente. Negligente com a palavra de Deus, amém? E o tema hoje, e o nosso texto vai estar em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, amém? Onde diz assim a bendita palavra de Deus, capítulo 9, versículo 9: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Bendito é a palavra de Deus, louvado é o nome do Senhor. 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, amém? É o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do impossível, o Deus que opera milagres, que operou e opera nesse tempo ainda os milagres. Sua mão está aí, tem estendido sobre a vida dos seus, daquele que tem buscado, daquele que tem entendido a sua palavra, tem se comprometido, tem sido fiel a Deus, amém? Então, por isso, precisamos ser perseverantes e continuarmos buscando cada vez mais, com diligência, ouvir, entender, compreender, assimilar e praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, nós quando falamos em não ser negligentes, é porque vai existir inúmeras coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que vai nos tornar negligentes. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, existem algumas coisas que nos tornam negligentes espirituais, algumas coisas do nosso dia a dia, algumas coisas que nós vamos acumulando na nossa vida, alguns lixos são algumas atividades que nós exercemos, que nós executamos durante o dia. Eu vou dizer a você, às vezes tem pessoas que gostam de ver muito televisão. Rapaz, olha, é novela, é publicação, fica ali, olha, e fica fissurado. E isso termina se tornando um lixo para a vida da pessoa, um peso onde ela poderia ter mais espaço durante o dia. Eu digo, poder utilizar esse espaço que ela tem desprendido, ouvindo esse lixo, buscando as coisas de Deus, às vezes até buscando serviços essenciais dentro da própria casa, dentro do próprio lar, amém, irmãos? Mas esse lixo ele impede. Tem também o lixo da internet, Facebook, WhatsApp, vídeos do YouTube. Então existem tantas coisas que são lixos. Alguns edificam. Quando você vai pegar uma palavra de Deus, você vai ouvir uma boa ministração da palavra de Deus no YouTube, glória a Deus, isso vai edificar a sua vida. Mas também não podemos permitir que esses vídeos tomem toda a parte da nossa vida, toda a parte do nosso dia. Amém, irmãos? Existe também a preguiça espiritual. Qual é a preguiça espiritual? Às vezes você não quer se dedicar à oração, às vezes você não quer se dedicar à leitura da palavra, às vezes você não quer se dedicar ou buscar em participar dos cultos dentro da igreja, né? Porque você acha coisa cansativa, gera em você uma preguiça.
Não é verdade, irmãos? Vai também o interesse também em servir ao seu próximo, sair, levar uma palavra, o evangelho, evangelizar as pessoas. Então, às vezes, existem coisas que são tão importantes na vida espiritual do homem, da mulher, do jovem, e às vezes eles são levados ao enfado e ao cansaço devido ao lixo que durante o dia, durante a nossa vida, nós temos trazido para nós, e isso tem nos deixado cansados e desanimados. Amém, irmãos? Então, e com isso, você tem ouvido, às vezes você vai à igreja, nós temos feito muito culto online, você tem ouvido a palavra de Deus, eu tenho certeza que você também tem lido, tem buscado a palavra de Deus nesse período, amém? Tem até ouvido ministrações, mas às vezes, mesmo você ouvindo essas ministrações, essas coisas, esse lixo diário, às vezes ele tem impedido de você ser obediente, ser perseverante na palavra de Deus, lhe tornando um homem, uma mulher, um jovem negligente por causa do lixo. Então, o objetivo da palavra de Deus nessa noite diz assim no versículo 10, olha, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Amados irmãos, andar dignamente diante do Senhor é você andar de forma diligente, de forma perseverante, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Mas se você permite que esse lixo, o lixo diário, o lixo da vida, isso comece a entrar na sua vida, isso começa a gerar perturbação na sua mente, isso vai te trazer um cansaço que não é físico, é um cansaço espiritual. Amém, irmãos? Não é uma doença, mas é um cansaço espiritual. E o inimigo deste século, ele tem trabalhado em cima disso, porque ele sabe quais são os nossos desejos, os nossos gostos de estar lendo, de estar buscando novidades. Mas ele se aproveita disso para gerar cansaço, para fazer com que nós não nos dediquemos na palavra de Deus, em sermos diligentes na palavra de Deus, em sermos praticantes da palavra de Deus, porque ele nos enche de tantas atividades secundárias que a primária nós abdicamos, nós abandonamos. Então há uma necessidade de andarmos dignamente diante do Senhor. Precisamos entender que o nosso caminhar diligente na presença do Senhor, ele tem e deve agradar ao Senhor. Precisamos frutificar em toda boa obra, precisamos estar frutificando. Eu mandei para os irmãos, um homem, né, ele pegou o trigo e o joio, ele pegou o joio que estava no meio do trigo, são semelhantes o joio e o trigo, irmãos, são semelhantes. Se vocês assistirem um vídeo aí, o homem pega o joio, ele, sequinho, ele passa na mão, ele fricciona o joio, é só pó, aquilo ali, não tem nada naquilo ali, e depois ele pega o trigo, coloca na sua mão, também fricciona, e ali tem o grão, é o fruto. Precisamos entender que nós, como servos obedientes de Deus, perseverantes na sua palavra, crescendo em espírito, em maturidade espiritual, precisamos fazer como faz o trigo, precisamos gerar frutos, precisamos gerar sementes e sair semeando. Não podemos permitir que o lixo nos sufoque, que o lixo nos traga preguiça, desânimo. Não podemos, amados irmãos, não podemos. Então precisamos crescer no conhecimento de Deus, precisamos ser pessoas inteligentes. Mas eu quero dizer para você nessa noite que quem pode te dar inteligência, quem pode te dar conhecimento é Deus, através da sua santa e gloriosa palavra. Você precisa entender que há um Espírito que foi vivificado no momento em que você levantou a sua mão para Cristo Jesus. Esse Espírito foi aquele que foi morto lá em Adão, no primeiro pecado. A Bíblia vai dizer, o Senhor Deus disse para Adão, o dia que tu comeres da árvore do conhecimento, certamente morrerás. E Adão comeu. Nós podemos ter com grande certeza, com grande veracidade, Adão fisicamente não morreu, Eva fisicamente não morreu, mas o que morreu foi o Espírito que Deus tinha colocado em Adão. Amém? Aleluias, não foi o fôlego de vida que morreu, não, foi o Espírito. Esse Espírito é que nós recebemos hoje, quando nós recebemos Cristo Jesus, esse Espírito é vivificado em Cristo.
Então precisamos nutrir esse espírito que nós temos, precisamos ter consciência que há um espírito, que eu tenho um espírito, você tem um espírito. Além de recebermos o Espírito Santo de Deus, nós também temos um espírito, e esse espírito precisa ser alimentado em nome de Jesus. Aleluias! Precisamos ser perseverantes na oração, precisamos ser perseverantes na busca do Senhor, precisamos estar perseverantes em cultuarmos a Cristo em unidade com os irmãos, voltarmos às nossas atividades dentro das nossas igrejas. Precisamos entender, irmãos, nós estamos falando sobre o templo em Jerusalém, nós vimos a importância do povo, da construção do templo, para que o povo estivesse em unidade, orando, louvando a Deus. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essas coisas não morreram, irmãos. A única coisa que mudou é sobre o sacrifício. O sacrifício antigamente ele era feito sobre o altar. O sacrifício já está em nós, que é Cristo Jesus, que é o Espírito de Deus, amém, irmão? Nós somos o altar do Senhor, nós somos o altar do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então o que eu estou falando é da comunhão com os santos, louvando, agradecendo a Deus, orando um pelo outro, um observando a necessidade do outro, pois já que estamos perto, vamos tentar nos ajudar mutuamente um ao outro, amém, irmãos? O templo tem essa finalidade também, irmãos. Aleluias. Então é preciso que nós cresçamos em inteligência e em entendimento. Não podemos fazer como muitos que têm se afastado da igreja do Senhor, têm se afastado, não têm ido mais aos templos para glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus em qualquer lugar, não resta a menor dúvida, mas você não vai ter comunhão com os santos, com os seus irmãos. Amém? Tem um momento ímpar, um momento de adoração. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos, ter um entendimento e estar buscando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos estar orando nessa noite, entregando a sua vida na mão do Senhor, a minha vida, a vida de todo aquele que está ouvindo a palavra de Deus, amém? Para que nós possamos continuar sendo perseverantes e não permitir que esse lixo nos sobrecarregue, amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esta noite que o Senhor nos entrega, noite de palavra, noite de revelação, ó Deus. E através do Teu Filho, Paulo, ó Deus, recebemos aqui, ó Deus, da Tua parte, ó Deus, um esclarecimento, ó Deus, de como nós precisamos caminhar, de como nós precisamos fazer para agradar a Ti, ó Deus, sermos perseverantes na Tua palavra, ó Deus, retirando de nós, ó Deus, todo o lixo, ó Deus, que nós temos recebido durante o dia em nossas vidas, ó Deus, e isso gerando preguiça espiritual, ó Deus, que nós tenhamos força, que nós tenhamos poder em Ti, ó Deus, para que nós possamos nos afastar desse lixo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, toma minha mente, toma a mente dos meus irmãos, ó Deus, traga, ó Deus, o Teu entendimento, o Teu discernimento, ó Deus, para que nós possamos ter uma vida que agrade a Ti, em o nome de Jesus, amém. Está feito, louvado e bendito é o nome do Senhor. Um beijo no seu coração e até domingo, se Deus quiser, amém. Aleluias.